Fala aí, galera do Se Liga, tô aqui mais uma vez, o programa tá começando e a gente vai ter uma experiência muito da hora. Eu fiz essa atividade em Porto de Galinhas, mas infelizmente a câmera que eu tinha não era muito boa, captou um áudio meio confuso, então não deu para aproveitar nada. Então hoje a gente vai fazer mergulho, eu tô com a roupinha aqui já de mergulho. Quero agradecer aí o apoio do Evandro Jales, ele que é surfista, emprestou essa roupa aqui para usar. Evandro, obrigado. E a gente veio para cá, no Rio de Janeiro, com a ProDivers, que permitiu a gente ter essa experiência, vai nos possibilitar viver isso tudo. Minha equipe está aqui atrás, ó, fingindo que está trabalhando, como sempre. O meu câmera que vai gravar vai ter que mergulhar hoje. Sabe nadar? Sei. Sabe mesmo? Nada no pé. Nada pega, afunda direto. Bom, gente, é o seguinte. Hoje a gente tem uma baita experiência, muito diferente do que a gente já fez, só que muita coisa a gente vai aprender. Beleza? Então, se liga. E aí, galera, chegamos... Eu esqueci o nome dessa ilha aqui mesmo, qual é? Pontuda. Ilha Pontuda. Chegamos aqui na Ilha Pontuda, a gente vai se preparar para fazer o mergulho, mas tem uma coisa que chama a atenção. Tem um monte de coisa aqui que me chama a atenção, muita coisa interessante. Uma delas é a âncora que a gente coloca, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tem uns cilindros aqui perto de mim, queria que você mostrasse aqui rápido. Falei que não era para mostrar, mas a gente mostra agora, mas isso aqui daqui a pouco vai dar uma referência pra gente muito boa. Mas antes da gente começar, eu perguntei aqui meu amigo, como é que é o teu nome? Wagner. O Wagner, ele me falou que tem mais ou menos 30 metros de profundidade aqui. Lá embaixo a gente vê várias coisas, né? Vários animais diferentes, tartaruga, uma realidade que a gente não vê aqui normalmente. Por quê? Como é que eu faço para chegar lá embaixo? Como é que eu faço para ver aquilo que é impressionante, aquilo que não é comum, aquilo que eu não vejo aqui na superfície? Mergulhando. E isso é uma coisa que a gente costuma fazer constantemente na nossa vida. A gente sempre mergulha em alguma coisa que a gente acredita, que a gente gosta. Num relacionamento a gente não mergulha às vezes de cabeça. Tem gente que tem medo de mergulhar de cabeça num relacionamento, pode se machucar porque já se machucou no passado. Tem gente que num trabalho mergulha tanto de cabeça para vislumbrar uma outra realidade que às vezes deixa a família de lado. Tem gente que quando está passando por um período de depressão mergulha tão profundo nisso que não consegue sair. Mas aí eu te convido, por que não mergulhar em alguma coisa boa? Essa aqui é uma experiência que a gente vai ver, você vai ver também. Eu vou com uma GoPro, uma câmerazinha, que vai mostrar um pouco do que está acontecendo lá embaixo, enquanto a gente está aqui na superfície. Mas a gente só descobre isso quando a gente mergulha. Exatamente esse é o ponto-chave do nosso início do Se Liga. Mergulhar. Já pensou em mergulhar naquilo que Deus fala com você? Vou te passar algumas regrinhas, tá? A primeira regra do mergulho é a seguinte, você nunca pode prender a sua respiração, tá? Então você tem que estar o tempo todo respirando, lento e contínuo, tá? Respira fundo e solta longo. Tem que ser na mesma intensidade, porque às vezes o pessoal só puxa o ar e acaba sentindo falta de ar, porque não está respirando direito. Então tem que fazer a respiração lenta e contínua. Até aí foi? Nunca prender a respiração, soltar lento e contínuo. Aqui no mergulho, quando a gente começa a descer, a gente tem uma coisinha que dói o ouvido, né? O pessoal reclama um pouquinho, tem um desconforto. Isso é devido às pressões, que as pressões são diferentes, né, em relação à nossa profundidade. A gente tem que fazer uma manobra de equalização. Tem 3 formas de a gente equalizar, tá? Você vai fazer uma, que é deslocando a mandíbula. Então, sentiu dor no ouvido? A gente desloca a mandíbula um pouquinho para o lado. Show? Segunda forma, engolindo saliva, tá? Se você engolir saliva, também vai conseguir. E a terceira forma, a gente chama isso de manobra de Valsalva. Lembra? Você puxa o ar pela boca, pinça o nariz e solta o ar
pelo nariz. Tranquilo? Faz aí para eu ver se você está conseguindo fazer direito. Sentiu uns estalos no ouvido? Então, isso é manobra de valsável. O que está acontecendo ali? A pressão de fora do teu ouvido a pressão tá vindo de fora empurrando seu tímpano para dentro. Você faz essa manobra e você empurra o seu tímpano para fora. Tranquilo? Isso a gente vai fazendo o tempo todo. Então, esse aqui é um sinal da nossa equalização que a gente vai estar fazendo. Show? Então, ó, vou pensar aqui para você, você vai lá e faz. Quando a gente tem que fazer? O tempo todo. Para não vir a sentir esse desconforto. Tranquilo? Gente, ó, tá quase na hora. Vocês viram ali algumas dicas, né? O Pedro já foi. Pedro é o camarada que tá fazendo a aula de mergulho hoje. Daqui a pouco eu vou. Não vou falar para você que eu não tô nervoso, porque eu tô nervoso. 30 metros de profundidade não é tão simples assim, né? Um equipamento, tem que respirar nesse negocinho aqui. Por que tem dois? Se um quebrar, tem o outro? Mas por quê? Será que a gente não podia ter só um assim com a certeza que não vai falhar? Bom, é tudo questão de segurança. E falando em segurança, como é que eu respiro lá embaixo? Com um negócio desse aqui, ó, um cilindro. Gente, isso aqui é super pesado, olha só. Não dá pra você ter a referência. Eu tô com o microfone na mão que não dá pra ficar com o microfone com essa roupa. Isso aqui é pesado, cara. É engraçado, quantos? 30 quilos. É engraçado que isso daqui, fora da água, tem 30 quilos. Dentro da água você nem sente o peso, porque é tudo diferente. Isso daqui me faz pensar numa coisa. Se eu andar com um cilindro desse pela rua, primeiro vão me chamar de maluco, né? Porque ninguém anda com o negócio nas costas assim. Segundo, eu vou ficar com um problema na coluna. E terceiro, por que eu carregaria isso assim? Mas dentro da água, isso aqui me faz respirar, me faz ficar bastante tempo lá dentro. Ele cheio me permite quantos minutos lá embaixo? 40 minutos embaixo d'água. Olha, no máximo que eu consigo ficar sem respirar é 40 segundos a 1 minuto com muito esforço. 40 minutos só com um cilindro desse. E você vê a necessidade, a importância desse cilindro? Sem ele, não dá para eu chegar lá embaixo, a 30 metros de profundidade, sem chance. Mas também, ele tem as suas características. Eu preciso respirar com cautela, eu preciso respirar constantemente, eu preciso controlar a intensidade da minha inspiração e da minha expiração. Eu preciso ter equilíbrio. Isso aqui faz com que eu sobreviva embaixo d'água. Quando você tem uma decisão na vida em que você vai conhecer um novo mundo, que você mergulha em alguma coisa, seja nas suas emoções, seja na sua carreira, seja numa área bem pessoal, você precisa sempre de uma força dessa, de um cilindro desse. Às vezes o cilindro é o temperamento, é a paciência, é o controle das suas emoções, é a tolerância com os outros. Só que tudo isso é pesado. Tudo isso requer esforço. Mas quando você está dentro daquele ambiente, é necessário. Isso prova que nem tudo é fácil, mas tudo tem um jeito. Não vem sobre nós tentação senão humana, mas para todas elas tem um escape. Esse aqui é o escape que me faz respirar. Você já parou para pensar que toda vez que você decide algo novo, existe sempre um peso de responsabilidade sobre aquilo? Cada sim que você diz, você também diz um não. E toda vez que você entra num caminho, você vai precisar arcar com as consequências. Mas você não pode esquecer de um cilindro como esse. Você não pode esquecer de levar o oxigênio que você precisa para respirar. A força para você embarcar nessa luta contra o câncer. A força que você precisa levar para enfrentar essa crise do divórcio. A força que você precisa levar para enfrentar uma discussão entre seus pais ou a decepção no seu trabalho. Não importa qual é a área, mas se você está dentro, é como se você mergulhasse. Só que talvez você tenha esquecido esse cilindro. E sabe o que dá fôlego para a gente? Sabe o que gera o fôlego para a gente? A palavra de Deus diz que Ele sopra em nossas narinas e nos dá o fôlego de vida. É Ele que nos renova as forças.
É Ele que nos dá energia e condições da gente permanecer de pé. É Ele que nos dá a esperança de que as coisas vão mudar. Sem a palavra, a gente não consegue nada. É como esse cilindro. Sem ele, não dá para ficar lá embaixo 40 minutos. Podemos tentar? Podemos. Mas será que vamos voltar? Então, se você está mergulhado em uma crise de dívidas e não sabe mais o que fazer, que tal respirar um pouco? Que tal buscar um pouco de força? Ao invés de reclamar e achar que tudo está destruído e não ter mais esperança, que tal buscar em Deus essa saída? Dessa maneira, você consegue não só ficar durante esse tempo de crise respirando e ainda consegue voltar e vivo. Iradaço. Tem que vir mergulhar, só tem que se preparar. Que é uma outra realidade. Nossa Deus. O ouvido sente pra caramba, gente. Dá muita pressão. Dá muita pressão lá. Porque quanto mais fundo, mais a pressão empurra teu tímpano pra dentro. Dá uma dorzinha, cara. E você tem que ir tentando liberar o ar. Mas é uma realidade muito boa. Agora é o seguinte, sabe o que essa dorzinha no ouvido me fez linkar quando a gente mergulha em Cristo? Que tem coisas que naturalmente não incomodam. O pecado, a rebeldia, a mentira. Mas conforme a gente vai mergulhando em Cristo, conforme a gente vai se aprofundando no conhecimento da verdade, as coisas começam a incomodar. Aquilo que é errado incomoda a gente. E é a hora da gente realmente dissipar, tirar, arrancar, fazer força ao contrário para aquilo sair. Se a gente deixar, a gente explode. A gente se dá mal, a gente sente dor, a gente se incomoda. Mas ou você mexe o maxilar, ou você engole saliva, ou você vai soltando o ar pelo nariz, tentando empurrar, botar pressão nos ouvidos, isso faz com que volte ao normal. É mais ou menos como você está caminhando com Cristo. E aquilo que você achava que era natural, você começa a perceber que não está legal. Aquela maneira de você tratar a tua esposa já não está legal e você começa a perceber que precisa mudar. E aí começa a entrar uma confusão dentro de você. E é exatamente essa hora que você precisa ser mais forte do que aquilo para começar a arrumar as coisas, para começar a viver em paz, a ser mais temperante, ser mais tolerante, aceitar mais as coisas. Não as coisas erradas, mas aceitar a pessoa com quem você casou, sem querer que tudo se exploda, né? Porque você está conhecendo a verdade, você está se moldando, você começa a ter o equilíbrio conforme você vai buscando isso em Cristo. Quando você mergulha, você vê Cara, eu vi alguns peixes, eu vi as rochas lá embaixo, eu vi as rochas com uma vegetação muito diferente, cara, do que eu vejo aqui, ó. Se você olhar aqui, é o normal que a gente costuma ver. Mas lá embaixo não, lá embaixo é tudo muito diferente. Mas por quê? Porque lá é uma outra realidade. E Cristo quer levar você para uma outra realidade, sabia? As coisas não são bem como a gente olha. Porque o quadro que a gente vê no dia a dia é um quadro muito sofredor, muito crítico, muito difícil. É difícil ter que conviver com as coisas no trabalho, é difícil ter que sonhar e ver as dificuldades para realizar os sonhos, é difícil viver em família, tem suas diferenças, isso não é tão simples. É difícil você ver, às vezes, outras pessoas conseguindo e você lutando e não conseguindo. É difícil você ter que olhar para trás e assim, caramba, eu queria isso na minha vida e agora não tenho. Mas se você quer realmente lidar com tudo isso, talvez a grande diferença é você embarcar numa dimensão diferente. É você parar de olhar para essas coisas que estão aqui e olhar lá para baixo. Se minha produção gritasse, me chamasse e falasse alguma coisa comigo, eu não ia ouvir. Porque eu estava lá embaixo, a mais ou menos 7 metros de profundidade. E se
você estiver numa profundidade dessa com Cristo, as situações vão continuar, vão aparecer, vão continuar batendo na porta, vão continuar gritando, mas você está lá. Seus ouvidos não vão chegar a serem seduzidos por essas coisas. Pelo contrário, você vai se vislumbrar com aquilo que Cristo pode fazer em você, por você, com você. E quando você volta, as coisas já começam a ser diferentes. A gente é transformado em contato com essa natureza aqui. A gente volta mais calmo, volta mais tranquilo. Quer ver, ó, quantas vezes você já mergulhou? 6. É outra realidade quando você volta, não é? E é a mesma coisa que acontece quando a gente mergulha em Cristo. As coisas são diferentes, nós somos impactados. Porque a paz que Ele nos permite ter, a alegria que Ele nos dá, é além daquilo que a gente consegue ver aqui fora. E está disponível para você. Mas isso ainda não acabou. Tem outras coisas que eu quero compartilhar com você. Mas enquanto isso, dá uma olhada um pouquinho nas imagens que a gente viu lá embaixo. Gente, olha, depois dessa experiência, a gente vai para uma ilha, mas antes da gente sair daqui, eu estava pensando aqui, lembra que eu falei que ia comentar sobre a âncora? Aqui, ó, a gente aqui sente algumas marolinhas, né, de onda fraca, mas a maré sempre enche, a maré muda, né? Se você ver ali, ó, olha a maré onde vai, a marca nas pedras ali, ó, a água vai lá em cima. E se vier essas águas assim? O barco, por que ele não sai andando? Estou já me enrolando aqui com os fios. Por que o barco não sai, né, do lugar e tal? Porque está ancorado, tem uma âncora aqui, um peso, numa certa distância que segura a gente, para a gente não sair perdido. Tem coisas na vida que são iguaizinhas a isso, uma âncora que prende a gente e não deixa a gente sair do lugar. Tem aquela âncora que nos segura e não deixa a gente crescer, não deixa a gente seguir. E a gente precisa pensar, será que eu estou ancorado em alguma coisa assim? Será que tem uma coisa me segurando que não me deixa navegar, não me deixa flutuar, não me deixa seguir? Será que... O que será que pode ser comparado a uma âncora? Aí faz a gente pensar, hein? Porque o pecado é fato. O pecado sempre faz a gente viver preso naquilo sem a gente sair do lugar. Mas eu não quero falar sobre o pecado agora não. Eu quero falar sobre relacionamento, conexão que a gente faz com algumas pessoas ou com alguns lugares que não deixam a gente sair do lugar. Conexão com aquelas pessoas negativas, pessoas que reclamam de tudo. São pessoas que não deixam a gente sair do lugar. Aliança que a gente faz com aquelas pessoas que têm um comportamento completamente contrário e faz com que você haja ou pense da forma como elas acham que é certo. Aquelas amizades que não deixam a gente desenvolver, faz a gente sempre se sentir pequeno. Ah não, você não consegue fazer isso não, vai ser muito difícil para você. Isso é uma âncora. Amizades que ficam te empurrando, drogas, violência, te instigando a agir de forma violenta ou com vingança. Isso é uma âncora. Então
âncora que te prende, que te puxa, que te segura. Mas Cristo nos chama a ser livres. Tem um louvor que diz: eu navegarei no oceano do Espírito. Ou seja, eu vou, não quero nada me prendendo. Eu não quero aquele pensamento de inferioridade, não quero aquele sentimento ou ressentimento, não quero aquela vontade de vingança. Não, eu quero ser livre. Para isso, a gente não pode ter âncora. Mas, de outro lado, a âncora também nos serve como base para a gente não sair perdido por aí. Você quer viver no equilíbrio? Olhe para a palavra de Deus. Você fala assim: mas eu não gosto de ler, não entendo nada. Pois é, eu já comentei isso. Às vezes a gente não entende nada de matemática, mas não pode desistir, a gente tem que fazer prova. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para aquilo que Deus está falando para você, para aquilo que Ele está te ensinando, te motivando, te orientando. Ele nunca vai falar para você: você não é capaz. Mas Ele nunca vai falar assim: vai lá sem preparo, sem condições. Não. Ele fala: eu vou contigo, eu estarei com você até o confim dos tempos. Eu estarei com você ali em toda hora, em todo momento. Por isso, se alguma coisa te prende, te puxa, se algum hábito, se algum vício não te deixa seguir a sua vida, está na hora de você cortar essa âncora. Sempre precisa saber usar os equipamentos certos. O cilindro me permite respirar, o pé de pato me dá velocidade, o pé de pato me permite me movimentar com facilidade na água. É uma espécie de nadadeira, né? Embora o Pedro comentou sobre ser uma nadadeira, né? Tira a nadadeira e tal, porque isso aqui me permite nadar, me movimentar. Na nossa vida, a gente precisa dessas peças para nos movimentarmos. Sabe quais são? Os versículos que Deus fala com você. É exatamente isso que te permite se movimentar e que você toma posse daquilo que é seu, por direito, porque Deus disse aquilo. Deus está dizendo claramente para você. E você começa a se movimentar em cima disso, a declarar. Você já parou para analisar o poder de uma declaração? Se você só fala na sua mente, é uma coisa. Se você fala com a sua voz, em voz alta, em tom, em que todo o seu corpo ouve, a ciência comprova isso. A sua voz, ela reverbera no seu corpo e as suas células, elas sentem essas palavras. E você por completo, por inteiro, começa a vibrar com aquela mensagem. Então declare. Diga a este monte: erga-te, lança-te no mar, e ele será lançado, e ele se lançará, melhor dizendo. Você tem que declarar. Declarar com autoridade, declarar com ousadia, com certeza. E quando você faz isso, quando você age dessa forma, sabe o que acontece? Você começa a se impulsionar, a se movimentar. Mas olha só, água nos tornozelos. A água está um pouquinho gelada, mas eu só consigo senti-la nos meus pés. Mesmo com essa bota aqui, eu ainda consigo sentir a água e a temperatura dela. Ela está gelada, mas o meu corpo não está sentindo nada, porque eu tenho pouco contato com a água. Assim como nós, ao conhecermos Cristo, temos um contato pequeno com Ele. Mas com o passar do tempo, a gente vai caminhando e a água já bate nos joelhos. Agora eu consigo sentir a temperatura da água até a metade da perna. Engraçado, né? Que sou eu quem tenho que dar os passos para sentir isso. Sou eu quem preciso dar os passos com Cristo para avançar, para crescer, para aprender. E cada vez mais eu posso ir caminhando. E essa caminhada toda, sou eu quem dou. É quando eu acredito, é quando eu confio, é quando eu descanso, é quando eu deixo a minha vida na mão de Deus e Ele me conduzindo. Eu estou me segurando aqui, mas eu posso me soltar. Aqui eu estou seguro. O profeta fala também das águas já na cintura. E as águas vão subindo. E cada vez mais eu estou distante
da beirada. Cada vez mais eu estou submerso, eu estou mais dentro d'água. Tem pouco de mim fora d'água, tem pouco de mim no mundo e tem mais de mim na água. No momento em que eu vou mais profundo, eu vou tendo uma realidade, eu vou vivendo algo diferente. Eu vou vivendo uma experiência que eu não tenho daqui para cima. Eu já sinto a temperatura da água até a minha cintura. Eu já me sinto molhado até a minha cintura. Aqui, eu já estou mais seco. Será que nós não precisamos fazer como este profeta e caminhando cada vez mais em direção a Cristo? Que quanto mais distante da beirada, mais eu me envolvo com essas águas aqui. Quanto mais distante do pecado, mais santo eu estarei. Quanto mais distante da mentira, mais na verdade eu estarei. Qual é a beirada que a gente tem vivido? O que a gente ainda precisa mergulhar? Será que são os seus pés, que antes andavam por caminhos tortuosos e aí quando entrou na água você já tem uma nova experiência, um novo caminho? Mas aí nos seus joelhos representa aquela vontade que você tem de andar no caminho, mas os seus joelhos te impulsionam ainda para você continuar correndo pelo mundo. Mas na água você não consegue correr com tanta facilidade. Será que não é já a sua cintura que você está precisando mergulhar em Cristo? Todo o seu sistema. A gente sabe que na biologia existe sistema digestivo, sistema urinário, sistema respiratório, cardiovascular. Será que não é o seu corpo que precisa ser submerso na água? As vontades do corpo, as vontades da carne, a soberba da vida? Mas tem um momento em que ele fala dos ombros. Eu não posso entrar na água agora porque eu estou com o microfone aqui. Senão eu vou estragar o nosso equipamento. Mas tem uma hora em que o profeta diz que as águas bateram nos ombros. Os braços do profeta já estavam submersos na água. Será que não são as suas mãos que precisam parar de planejar aquilo que não deve e começar a fazer o bem para o outro? Até o momento em que o profeta se viu totalmente sem condições de colocar os pés no chão e precisou atravessar a nado. Nesse momento, era ele e o mar, ele e a água. É exatamente nessa hora que você se encontra, você e Deus, diante da crise que você passa, diante do problema que você enfrenta. É nessa hora que Deus te guia, que Deus te conduz. É exatamente nesse momento que você mergulha e vive uma outra realidade com Cristo. Chega de viver na beirada, na superfície. Chega de tentar mostrar para as pessoas que você é. Seja. Como é que eu faço isso? Caminhando mais com Cristo, indo para mais fundo, saindo da superfície, alcançando aquilo que Deus tem para você. Por isso, se liga.